Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Criminoso que atirar em policial, a gente vai investigar, vai qualificar e vai fazer de tudo para prender esse criminoso. Agora, se ele atirar nos nossos policiais, eu espero que o policial saia com vida desse confronto. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de falar com os meus amigos no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Ana Clara Costa, olá, bem-vinda. Oi, Fernando, bom estar aqui com vocês. Sempre bom. No nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. E Celso Rocha de Barros. Diga lá, Celso. Oi, Fernando. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos é uma necessidade histórica que se impõe. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. E a gente vai começar o programa discutindo uma pérola que começou a circular por aí e atende pelo nome de bolsonarismo moderado, vocalizada pelo colunista Joel Pinheiro da Fonseca, num artigo da Folha dias atrás. Essa criação retórica nomeia e, ao mesmo tempo, justifica ou exprime uma série de movimentos políticos na imprensa e entre empresários que parecem dispostos, ou mais do que isso, empenhados em reabilitar a credibilidade do bolsonarismo ou habilitar uma parte do bolsonarismo, que seria a parte boa, entre aspas, ou moderada. Agem esses malabaristas como se estivéssemos diante de um exame de colesterol. Existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Só que não existe bolsonarismo bom, do bem ou moderado, como queiram. O esforço da direita suadizã democrática de salvar uma parte dessa herança maldita vem do fato cada vez mais evidente de que a direita ou centro-direita democrática não será competitiva para disputar o poder em 2026. Inventa-se assim esse jeitinho, bolsonarismo moderado. Se estamos falando de Tarcísio de Freitas, a bola da vez, vale a pena olhar para o serviço que ele vem fazendo na segurança pública em São Paulo. A Piauí deste mês, que passa a circular a partir de hoje, traz um perfil muito revelador e muito assustador de Guilherme Derrite, o secretário da área, que vem barbarizando no comando das forças de segurança do Estado. Nós vamos comentar alguns aspectos deste perfil do Derrite, assinado pelo repórter João Batista Júnior, e cuja leitura eu recomendo vivamente. No segundo bloco, a gente trata de economia. Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e do presidente Lula, podemos dizer, e suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia até 2027. Prorrogação que havia sido aprovada pelo Congresso. A desoneração foi introduzida em 2011, no governo Dilma, em caráter temporário, e seu prazo venceu no final do ano passado. Desde então, o Executivo e o Congresso travam uma batalha em torno do assunto, que inclui também a desoneração para pequenos e médios municípios, o que tem impacto direto na disputa eleitoral deste ano. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Comissão que foi criada em 95, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, e extinta por Jair Bolsonaro. Essa comissão tem a missão de reconhecer o paradeiro das vítimas da ditadura e responsabilizar o Estado pelos seus crimes. Mas ela não tem o alcance da Comissão da Verdade, que foi criada no governo Dilma, que procurava reconstituir os detalhes do que ocorreu nos porões do regime de exceção. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, está empenhado em reabilitar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas vem encontrando resistência por parte do presidente Lula, que seguidamente está frustrando iniciativas que possam desagradar os militares, como ocorreu agora recentemente na ocasião dos 60 anos do golpe de 64, quando os ministérios foram orientados a desmontar os eventos que haviam planejado para discutir o legado nefasto da ditadura. É isso, vem com a gente. Muito bem, o moderador aqui vai começar a falar do bolsonarismo moderado. Ana, vamos começar com você. Existe essa pérola na praça e eu citei a matéria do João Batista Júnior. Deixo você começar por onde quiser. Bom, eu acho que esse debate que está sendo colocado, que é uma coisa anterior ao artigo que você citou, né, assim, que você falou bem que é um movimento que vem acontecendo na imprensa, no mercado, sobre o Tarcísio como nome da direita para o Planalto, esse debate me parece um pouco viciado, porque
As variáveis, e eu quero crer aqui, lançando mão da minha ingenuidade, sempre presente. Então nenhuma, lançando mão da ingenuidade que não há. Se tem alguém que não é ingênuo, é você, Ana Clara. Eu às vezes sou. Essas variáveis não estão sendo bem compreendidas aqui. Eu ingenuamente quero crer, entendeu? Como se houvesse a possibilidade de moderação no bolsonarismo, né? Não há. Então, como não há possibilidade de moderação, a hipótese, ela tá viciada, né? Porque no bolsonarismo, ou se é extremista ou se é oportunista, valendo-se do extremismo, né? Ou seja, extremista e oportunista. Não existe moderação. A sugestão de uma suposta sensatez, ela não tá contemplada no histórico do Tarcísio. Se você pegar do início da carreira dele, a entrada dele no governo Bolsonaro, tudo que ele apoiou, não tem moderação contemplada ali. Não é porque o Tarcísio sabe comer de garfo e faca que ele é moderado, entendeu? Não é porque ele consegue conversar com o ministro do Supremo sem xingar que ele é moderado. Não é porque ele consegue articular minimamente politicamente que ele é moderado. E ele tem essa elasticidade, assim, de conforme a circunstância se mostrar mais aberto ao diálogo, como ele fez quando ele participou daquele evento com o presidente Lula em Santos em fevereiro, todo sorridente e tal. Ali, vou usar falar que ingênuo foi o Lula. Tarcísio, enquanto a polícia estava matando pessoas ali a poucos quilômetros. Exato. Então, assim, não é porque ele tem essa moldura que ele seria um representante da direita como aqueles que a gente estava acostumado a ver na era pré-Bolsonaro, né? A direita que a gente conhecia, direita Sarney, a direita Temer, ACM, até o PSDB, em certos aspectos. Então, o que o Tarcísio demonstra é um senso de oportunidade que não tem limite. Ele vai em busca da oportunidade, incorpora o que for preciso, ou seja, o extremismo, o que seja, e descarta o que não serve mais. Esse que é o modus operandi dele. E parece não ter um norte, nem sequer ideológico. É claro que ele é conservador, claramente conservador nas posições dele, mas a impressão que dá pela atitude dele é que é a busca pelo poder mesmo e usando todos os artifícios possíveis dentro e fora do campo democrático, né? Não existe uma barreira que ele não esteja apto a ultrapassar se for necessário, é isso que parece. E eu acho que a conduta dele na segurança pública é uma demonstração clara disso. Inclusive, nesse aspecto específico, ele parece ser mais audacioso até que o Bolsonaro. Por quê? Pegando o exemplo do capitão Derrite, o secretário de Segurança Pública. O Bolsonaro tinha o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né, que era o Ministério do Sérgio Moro, e que depois foi o Ministério do Anderson Torres, e ele poderia ter alojado o Derrite ali. O Derrite já era um bolsonarista conhecido naquela época, já era deputado. O Bolsonaro poderia ter alojado o Derrite ali. Segundo uma fonte do PL que eu ouvi, até o Bolsonaro não achava que o Derrite era apto para um cargo no Executivo. Ele achava ele mais útil nas redes, no YouTube. E quando o Tarcísio ganha e o Eduardo Bolsonaro sugere o Derrite, essa fonte me contou que nem o próprio Eduardo Bolsonaro tinha certeza de que a sugestão ia ser acatada, porque o Derrite é essa figura que a gente vê, né, completamente inapta e super truculenta, e vociferando aquele monte de absurdo nas redes sociais. Então, o Eduardo Bolsonaro, que nunca foi muito próximo do Tarcísio, né, dos filhos ele era talvez o menos próximo, nem ele achou que a sugestão seria plenamente acatada, e muito menos que o Derrite teria a carta branca que ele teve. E o resultado tá aí. Não só o Tarcísio acatou, como deu todo o poder para ele. E naquela época, o Derrite tinha o currículo que ele tinha, que é o que a gente vê na reportagem da Piauí, do João Batista Júnior. Muito resumidamente, o Derrite participou de diversas operações da PM que resultaram em mortes durante o período que ele esteve na rota. E todas as mortes tinham o mesmo padrão, né? Os policiais acusavam os suspeitos de terem iniciado a troca de tiros, mas, curiosamente, os tiros só eram verificados nos suspeitos, nunca nos policiais. Então, eles nunca atingiam os policiais. Eram só os suspeitos e sempre em órgãos vitais, né? Então, foram mais de 10 operações. Então, realmente eram suspeitos ali muito incompetentes, né? Que em 10 operações eles iniciaram tiros e nenhum tiro pegou nenhum policial. Então, assim, tinha um padrão de operação que sugeria extermínio, né? E isso tudo foi investigado internamente e havia os processos, inclusive, né? Vocês podem ver na matéria. Isso sem falar que também tá na matéria a participação dele num grupo de extermínio de Osasco, né, que tinha o nome Eu Sua Morte. Esse ponto eu acho particularmente grave. Existem evidências muito fortes de que ele era uma figura de destaque nesse grupo de extermínio. Então, a gente tem à frente da segurança do Estado um miliciano, um chacineiro, um
cara que participava de grupo de extermínio. A matéria não comprova isso, ela toma cuidado de não afirmar com todas as letras, mas existem muitas evidências de que ele era um figurão desse grupo de executores. Esse é um dos pontos graves. E o governo nunca quis investigar, né, essas denúncias desse grupo de extermínio também, né? Então, talvez se houvesse uma investigação, a gente saberia da dimensão da participação dele também, né? Com maior objetividade. Bom, esse é o histórico do Derrite, né? Ainda conversando com fontes ligadas ao PL e ao governo Tarcísio, o que me disseram foi que ainda hoje, mesmo diante das mortes que as operações da PM praticaram em São Paulo e da repercussão negativa que isso teve, o Derrite é visto como um ativo do Tarcísio, não como um problema. Isso porque eles têm feito pesquisas que mostram que a população tá gostando da matança. Então, por enquanto, o Derrite tá bem. Pro critério deles de bem, né, na verdade. E o bolsonarismo tá junto com ele, tem espaço no governo de São Paulo, porque ele precisa desse apoio, né? E o Tarcísio sabe disso. Porque ele, na verdade, tem como plataforma o estado mais rico do país. E o Bolsonaro, como não tem chance de concorrer, ele também precisa dessa plataforma que o Tarcísio proporciona pra ele, né? E embora o Tarcísio seja conservador, conforme, enfim, a gente vê, né? E eu mencionei um pouco antes, ele não é necessariamente ideológico, mas ele não tem nenhum problema em usar a ideologia se isso for conveniente pra ele. Por exemplo, né? Em 2022, durante a campanha, teve a Marcha pra Jesus, aquela marcha dos evangélicos, né? Que acontece, em geral, em junho. Não é religioso o Tarcísio, ele é católico, mas não é praticante. Eu cobri isso, né? Ele foi na marcha, subiu no carro de som pra falar e fez um discurso que parecia um pastor falando, assim, falando da espiritualidade, da devoção dele a Deus e etc, sendo que não faz parte da rotina dele frequentar uma igreja, seja ela católica ou evangélica ou o que seja, né? Ainda durante a campanha, ele deu uma entrevista para um podcast Inteligência Limitada. Nessa entrevista para o podcast, ele conta como que ele virou militar, né? E fala que quando ele estava na escola, era ainda o final do período militar, e ele gostava muito de história. Tô citando o que ele falou, hein? Eu gostava muito de história e via que os presidentes eram todos generais. Aí eu falava, pô, o exército é poderoso, esse negócio de exército é bacana. E aí ele quis ser militar, né? Isso ele contando na época da eleição. Sendo que quando eu apurei o perfil dele para uma matéria pro site da Piauí, conversei com muita gente que trabalhou com ele a vida inteira, e ele nunca mencionava que era militar. Ele só passou a mencionar que ele era militar no governo Bolsonaro, assim, até o governo Temer, ele nem mencionava isso. Então, você vê a elasticidade, ele usa as coisas convenientemente ali, né? Celso, uma das tragédias do Jair, como você gosta de falar, é que a turma acha que o Tarcísio é um sujeito razoável, né? E São Paulo não está devendo mais nada ao Rio de Janeiro, Celso, ao seu Rio de Janeiro. Olha só, criamos tendência aqui. Exato. Então, Fernando, eu até acredito que o Tarcísio seja menos radical que o Bolsonaro, porque todo mundo é menos radical que o Bolsonaro. Em termos de pessoa física, os generais que foram ditadores do Brasil entre 64 e 84 eram mais moderados que o Bolsonaro. Assim, é muito difícil você achar um líder mais radical que o Bolsonaro, ou tão radical quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é o líder mais extremo eleito no Ocidente desde a Europa da década de 30. Então, assim, você dizer, eu sou menos radical que o Bolsonaro, pô, é o mínimo, né, filho? Assim, entendeu? E a grande questão é a seguinte, ele é moderado o suficiente pra gente confiar o futuro das instituições brasileiras a ele, pra gente entregar pra ele, se ele um dia foi eleito presidente. Se for, ele precisa dar provas disso. Eu vi o artigo do Joel, respeito o Joel e tal, mas eu acho que, assim, no próprio artigo dele tem uma coisa que é chave. Ele diz assim, olha, é possível que o bolsonarismo seja moderado, porque há vários casos de guerrilhas de esquerda, de grupos terroristas e tal, que moderaram, que se constituíram em forças políticas democráticas e passaram a disputar o jogo político dentro da democracia. E isso é verdade. Agora, qual é a diferença desse caso? É que o bolsonarismo tem uma forte infiltração dentro das Forças Armadas, é que o bolsonarismo tentou usar essa infiltração para dar um golpe de Estado, isso está mais do que provado, e que pelo menos até agora não há sinal de que essa infiltração tenha sido desmontada ou que os políticos bolsonaristas tenham cortado seus vínculos com os golpistas dentro das Forças Armadas. E para pegar o exemplo do Joel, vamos dar o exemplo do único caso de uma força política de esquerda na América Latina que não moderou, porque vários realmente moderaram. Você pega o M19 colombiano, era uma guerrilha muito importante que virou um partido político normal. Vários países da América Latina aconteceu isso. O PT é cheio de ex-guerrilheiro, o Frente Amplo Uruguai é cheio de ex-guerrilheiro, enfim. Isso aí é comum. Agora, nenhum desses movimentos que moderaram tinha gente dentro das Forças Armadas. Tinha um braço militar ainda ativo. Quem tinha era o Chaves. O Chaves moderou? Não moderou. Eu já ouvi petistas, dirigentes do PT falando
Tem um pessoal lá radical que fica enchendo o saco, que tinha que fazer que nem o Chaves e tal. Mas nem se a gente quisesse, a gente teria como fazer isso. Porque o chavismo é, antes de tudo, um movimento militar. O movimento do Chaves tentou dar um golpe militar na Venezuela nos anos 90. Aí o pessoal veio na Venezuela com o mesmo papo que os caras estão fazendo agora. O Chaves foi preso. Aí falaram, não, vamos anistiar o Chaves, reintegrar ele dentro da democracia e tal. O Chaves continuou tendo sua infiltração dentro do exército e vocês vejam o que aconteceu, entendeu? Ele foi a única força de esquerda significativa que não democratizou, que não precisou aderir à democracia porque ele ainda tinha instrumentos para dar um golpe militar. Então, antes da gente pensar em tratar o bolsonarismo como uma força dentro da democracia, esse vínculo com as Forças Armadas tem que ser quebrado. As pessoas que participaram do golpe de Estado têm que ser punidas e essa coisa toda tem que ser investigada. Daí em diante, se você não tiver mais a possibilidade de um golpe de Estado, aí eu até acredito que a democracia vai criando incentivos para o cara moderar. Se você conseguir fazer com que essa direita que está com o Bolsonaro perca seus vínculos com militares golpistas, com defensores do golpe, aí eu acredito que você dá um tempo para a democracia fazer sua mágica e pode ser que ela modere eles como moderou os grupos de esquerda, etc. Mas enquanto eles tiverem a carta do golpe no bolso, eu não vejo por que eles moderariam. E é sempre bom lembrar, já tem um monte de gente falando que é hora de pacificar o país, é hora de virar a página. Gente, mal começou o combate ao golpe, assim, investigações mal começaram. Nenhum político relevante foi preso por participar da conspiração golpista. Nenhum militar relevante foi preso até agora. O Bolsonaro está fazendo comício em Copacabana com um monte de gente que participou desse negócio. Eu sempre falo da reunião de 30 de novembro de 2022, estava lá a bancada do bolsonarismo inteira defendendo, dizendo que a eleição tinha sido roubada, pedindo o artigo 142, etc. Então, enfim, eu entendo que o pessoal da centro-direita diga, a gente quer ser politicamente relevante, os políticos que nos representam no momento são fracos, e é verdade, a terceira via tal tem uma votação pequena. Boa parte desses quadros apoia o Lula, como é o caso da Simone Tebet, o Eduardo Paes, enfim. Então, não resta nada para eles a não ser bolsonaristas e tentar moderar os caras. Mas, desculpa, eu não vejo por que eles se deixariam moderar por vocês, assim, eu simplesmente não percebo o que vocês têm para ameaçar os bolsonaristas que os fariam se moderar, entendeu? E eu acho que, enfim, se ainda não dá para ter uma direita eleitoralmente viável e democrática, a direita tem que continuar perdendo a eleição. É um pouco aquela mesma ideia de que quando o Bolsonaro ganhou, você tinha uma centro-direita que pensava que ele ia se domesticar ao chegar ao poder, né? Sem dúvida. Que ia se domesticar pelo Congresso, Exato, pelas necessidades do executivo. Esparrela. Parece que é uma continuação daquela tese. Não só os vínculos com os militares não estão sendo desfeitos, eu acho que isso é impossível. Acho que faz parte da essência do movimento bolsonarista essa promiscuidade, esse entranhamento com os militares na sua versão golpista, que é predominante na história brasileira. Mas como isso está sendo agora, pela matéria da Piauí, isso fica bastante claro, isso está sendo incrementado dentro da Polícia de São Paulo. Porque além do histórico do Derrite como policial, você tem as atitudes dele como secretário, a mudança que ele fez na cúpula, a gente já tratou disso algumas vezes aqui, mas as mudanças que ele está fazendo na cúpula da polícia são muito preocupantes. Muito preocupantes. Ele está pondo em lugares chaves pessoas desqualificadas, sem currículo, sem experiência e totalmente reféns ou totalmente submetidas à cartilha do bolsonarismo. Então, você está tendo um movimento e tem uma reação, inclusive, da parte séria da Polícia de São Paulo, porque existe uma parte séria. Enfim, uma discussão ampla, mas existe uma parte que está muito contrariada com os rumos que as coisas estão tomando. E a gente está falando da Polícia de São Paulo, que tem praticamente 100 mil policiais, ou perto disso, é a polícia mais preparada e mais forte do Brasil. Então não é pouca coisa o que está acontecendo. Eu tava pensando aqui, no episódio passado eu falei um pouco dessa história do Tarcísio no PT, e tem um episódio que eu não falei que eu queria contar aqui, que eu acho que ele, quando ele era o técnico da CGU, ele vê toda a faxina que estava acontecendo no Ministério dos Transportes, ele fez um diagnóstico do DENIT pro Bernardo Figueiredo, que na época era o presidente da NTT, Agência Reguladora do Setor de Transportes. E aí, foi a partir desse diagnóstico que ele foi indicado, inclusive pelo próprio Bernardo Figueiredo, que é um técnico, mas sempre com bastante proximidade com o PT, né? E o Bernardo Figueiredo foi um dos padrinhos dele, digamos, né? Nessa entrada dele no DENIT. E o Bernardo até queria indicar ele para ser o diretor-presidente do DENIT e não conseguiu por questões políticas lá, por causa justamente que o ministério era do Valdemar Costa Neto, né? Mas conseguiu uma outra diretoria para ele muito importante.
seguinte. Bom, passa-se o tempo, né? Acontece tudo o que aconteceu, ele sai do governo Dilma, vem o impeachment, ele já se recoloca no governo Temer. E aí, quando ele tá na secretaria do Moreira Franco, ele começa a tentar conseguir dinheiro no setor privado para que uma consultoria fizesse um trabalho de gestão na NTT, né? Na agência reguladora, que obviamente já não estava mais com Bernardo Figueiredo. E aí, nessa tentativa de conseguir dinheiro privado para isso, porque não tinha dinheiro público, ele consegue dinheiro com agronegócio, com quem ele se relacionava muito bem já, desde a época do DENIT. E o Bernardo Figueiredo era consultor, estava trabalhando nessa consultoria que prestaria esse serviço para a NTT. E o agronegócio que ia financiar o trabalho disse assim para o Tarcísio: se o Bernardo Figueiredo estiver na consultoria, a gente não vai pagar. E o Tarcísio rapidamente liga ali para os empregadores do cara que colocou ele dentro do governo, né? E fala que eles teriam aquele negócio desde que o Bernardo Figueiredo estivesse fora de tudo. E aí o Bernardo Figueiredo é tirado, claro. Bom, então é isso. Espero que a direita democrática, Joel e sua turma, comece encampando a pauta dos direitos humanos e da legalidade das ações da polícia, à luz do que está acontecendo em São Paulo. Porque essa é uma aspiração que não é de esquerda, é uma aspiração das democracias liberais, certo? Direitos humanos. Tem nada a ver com esquerda isso. Tem a ver com civilização, decência. Então, já que esse povo quer emplacar o Tarcísio como presidente, que ele comece cobrando as barbaridades que o secretário de Segurança Pública está fazendo com o aval dele em São Paulo. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar de economia, a batalha da desoneração e a questão fiscal. Já voltamos. Na revista Piauí de maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz de Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. Eu relatei brevemente na abertura cabo de guerra que vem sendo travado entre o Congresso, particularmente o Senado e o Rodrigo Pacheco, e o Executivo em torno da questão da prorrogação da desoneração da folha de pagamento para diversos setores da economia. Começamos pela briga Executivo-Congresso ou pelo mérito da questão? Então, Fernando, essa questão das desonerações é um pouco aquilo que a gente falou no episódio passado sobre a reforma tributária, que quando o Congresso resolve dispensar alguém de pagar imposto, isso quer dizer que nós vamos pagar a parte dessa pessoa, entendeu? Assim, o governo não vai arrecadar menos, somos nós que vamos ter que pagar mais porque tem um cara que ganhou isenção de imposto. Se você começar a ver quem ganha isenção de imposto no Brasil, é uma aula de sociologia política, entendeu? Você vai vendo quem são os caras que mandam na República. No caso específico atual, tem duas questões basicamente que estão incomodando o Ministério da Fazenda e levaram o Ministério da Fazenda a procurar uma saída pelo Judiciário, né? O primeiro é essa questão da folha de pagamento das prefeituras de pequena cidade. Isso é uma grana preta que basicamente os municípios estão tentando jogar para o governo federal. Porque é o famoso, esse ajuste fiscal aí até eu faço, né? Assim, se o Haddad pudesse pegar a conta do governo federal e jogar, sei lá, para a ONU, ele também faria. Mas assim, basicamente, se você for ver aqui no Brasil, tem uma longa história de municípios e estados quebrando, entram no vermelho, não tem dinheiro para pagar suas contas e jogam isso para cima. O município joga para o estado joga para o governo federal. E num momento que a gente está com dificuldade para fixar uma meta fiscal razoável, etc., isso é um absurdo, né? Assim, é impressionante que se consiga transferir essa dívida para a União. Que na verdade não é uma dívida, mas assim, que você deixe de pagar esse dinheiro que seria da Previdência, né? Como eu já disse, se essas pessoas não vão pagar a contribuição à Previdência, você vai pagar isso de algum jeito, pode apostar. E o outro caso
são dos 17 setores que ganharam isenção fiscal. E aí a gente tem que dizer, quem começou esse negócio foi o governo do PT com a Dilma Rousseff. Isso foi a pior ideia implementada por qualquer governo do PT até hoje. Foi uma ideia realmente completamente sem sentido. Ela começou como um negócio que talvez até fosse defensável. Depois da crise de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers, aquela coisa, teve uma série de medidas adotadas pelos países ricos que levaram a uma desvalorização da moeda deles e uma grande valorização do real. Alguns ouvintes devem lembrar aí que naquela época teve aquele dólar baratinho lá, um monte de gente comprou importado, etc. Viajou para fora. O dólar chegou a 1,50 em 2011. Exatamente. Isso foi em grande parte causado não por uma política brasileira, mas pela política americana. E nessa época, os exportadores brasileiros estavam muito preocupados, porque isso queria dizer que as exportações brasileiras ficaram mais caras lá fora. Então, parte da equipe econômica da Dilma propôs um negócio que até que fazia certo sentido, que é dar uma certa isenção de impostos para os setores exportadores por um tempo para compensar essa dificuldade que eles passaram a ter na economia internacional. Isso até era uma ideia razoável. Isso não era uma ideia ruim. Era um negócio limitado, temporário e para você lidar com aquela crise específica. Conforme o tempo foi passando, o próprio governo Dilma começou a ampliar o número de setores da maneira mais absurda possível, entendeu? Eles começaram a entregar essa isenção fiscal para todo mundo, principalmente com o objetivo de evitar que esses setores começassem a demitir por causa da crise econômica antes da eleição de 2014, quando a Dilma queria ser reeleita. É inclusive bom lembrar que a imprensa, as empresas de jornalismo também são beneficiadas por isenções. E isso é uma coisa que, em nome da transparência, todo mundo devia dizer, né? Então, se você bater aí com artigos a favor das desonerações da imprensa, não necessariamente eles são desonestos, mas é bom você ter um certo cuidado com eles. Então, o objetivo inicial dessas isenções até era boa, era ajudar empresas brasileiras que estavam com dificuldade durante a crise mundial, mas logo virou bagunça, virou um negócio para Dilma se reeleger. Eu conheci um cara que foi da equipe da Dilma, que dizia o seguinte: bom, a gente fez isso para essas empresas que teriam dificuldade de exportar. Aí tem uma hora que já quer dar para o cara da construção civil. Como assim? Você vai exportar a casa? Você vai exportar o prédio? Isso não faz o menor sentido. E realmente esse foi o grande erro de qualquer governo petista. Isso aí foi a grande contribuição dos governos petistas para a crise econômica que veio depois e que acabaria derrubando a Dilma. Então, assim, vamos começar reconhecendo essa responsabilidade da esquerda nessa barbaridade. Agora, já faz um tempão que a Dilma caiu e ninguém conseguiu mexer nisso. E os outros governos gostariam de fazer, porque é uma coisa que deixa o governo federal com muito menos dinheiro. Assim, é uma coisa... E como eu disse, se esses caras não estão pagando imposto, a gente tem que pagar mais para cobrir a parte deles. Então, o que os empresários que são beneficiados por esses setores fazem é chegar no governo e dizer assim: não, mas olha só, eu gero muito emprego, então eu mereço ter essa isenção. Bom, olha só, esses setores, alguns deles de fato geram muito emprego, mas assim, a maior parte da população brasileira trabalha em outros setores, e se para gerar algum emprego você precisa disso, então ou a gente reduz o imposto de todo mundo, o que implicaria uma redução de gastos públicos absolutamente violentíssima, ou então também não pode deixar só para esses caras. E se você depende exclusivamente de incentivo público para empregar alguém, você é um funcionário público, meu amigo. Sua empresa é uma estatal. E que devia estar regulamentada com empresa estatal. Então, assim, não tem uma racionalidade econômica que justifique essas isenções, entendeu? Isso não é verdade. Você pode dizer, mas algum emprego vai ser perdido se você revogar as isenções? É possível, mas se essa é a sua preocupação, paga o salário dos caras que forem demitidos. Vai ser muito mais barato do que manter essa isenção inteira, entendeu? E é um negócio que sangra as contas públicas. Agora, obviamente, essas empresas são muito bem relacionadas no Congresso. Obviamente, os parlamentares todos querem ter boas relações com os empresários. Pelo empenho do Pacheco. Exatamente. E aí, eu acho que até a gente tem que reconhecer uma coisa. O Arthur Lira reclamou um negócio no qual ele tem toda a razão. É que quando a gente fala dessas crises do governo com o Congresso, a gente quase sempre fala das barbaridades que o Arthur Lira faz. Ele fica meio como a cara do parlamento nessas brigas, mas o Pacheco é responsável por muitas das piores coisas, entendeu? Assim, ele realmente está jogando muito pesado contra as contas públicas. Vocês viram que o Pacheco propôs o quinquênio, né, para o membro do Judiciário, um aumento de 5% a cada 5 anos, independente do que o cara faça. Não tem ninguém no funcionário público ganhando nada disso. Não tem ninguém na economia brasileira ganhando nada disso. Por que precisa disso? E agora, o jornalista Thomas Trauman escreveu na sua coluna que o Pacheco está negociando tirar isso da pauta se tiver uma renegociação das dívidas dos estados, em especial de Minas Gerais. Que, novamente, é o que eu disse no começo, é ajuste fiscal com o chapéu alheio. Você jogar a dívida dos estados para a União. Isso, novamente, vai ser um impacto terrível para as contas públicas, que vai exigir aumento de imposto ou que vai exigir desaceleração econômica. Então, eu acho que quando o Haddad falou que não é só o executivo que precisa ter responsabilidade fiscal, eu acho que ele tem toda a razão nesse aspecto. Muito bem, Celso. Ana, vamos com você. Tem mais apuração sobre o Congresso, certo? Isso. O passarinho me disse. A política fiscal do governo, ela tem desafios em várias frentes, né?
no Congresso, no PT e no próprio governo, né? Dentro do governo, as razões são múltiplas, porque tem o fogo amigo dos colegas ministros que querem gastar, você tem dos colegas ministros do Fernando Haddad, no caso, né? Que querem gastar, você tem os embates com o Rui Costa, da Casa Civil, que é até uma espécie de reedição da disputa de poder que tinha no primeiro mandato entre o Zé Dirceu e Palocci. Tem o fogo amigo do Alexandre Silveira, de Minas Energia, que perdeu poder pro Haddad na Petrobras. Tem a ministra da Gestão, Esther Dweck, que não é necessariamente um desafeto do Haddad, mas vem tentando negociar reajuste para servidor no momento em que o governo não tem dinheiro. E no PT, a Gleisi assumiu muito esse papel de atacar as medidas que o partido considera liberais demais, né? Que estão dentro do plano do Haddad. Mas eu queria me deter mais no Congresso, continuando um pouco o raciocínio do Celso. Eu não sei se vocês se lembram que era um clichê nas análises de mercado na época da eleição de 2022, a tese de que um Congresso mais à direita, como o que a gente tem, seria uma espécie de dispositivo anti-extravagância na economia. Então, enquanto o Lula dizia que o papel do governo era gastar, que ele não ia respeitar o teto de gasto, que ele ia mudar o teto de gasto, o mercado dizia para si mesmo, com base em que eu não sei, que o Congresso jamais permitiria a reedição de um governo desenvolvimentista como o da Dilma, por exemplo. Então, que basicamente havia um limite até onde o governo Lula poderia ir com a política econômica, e esse limite era o Congresso. Era meio que um aval para o mercado de que as coisas não iriam sair do controle. E hoje isso mudou completamente, assim, a maior parte das iniciativas que oneram o orçamento hoje vem do Congresso. As desonerações que a gente está conversando agora, o Lula tinha vetado as desonerações, né, no projeto de lei no ano passado. O Pacheco foi lá e apresentou as desonerações de novo, especificamente no caso das desonerações dos municípios, que é essa ação que agora está no Supremo. Então, foi uma articulação do Pacheco naquela época, lá no final de 2023. Essa lei de estímulo ao setor de eventos, PERSE, que foi aprovada esses dias na Câmara, é a assinatura do Arthur Lira, não é do Haddad, o Haddad não queria. PEC do quinquênio, que a gente já falou, Rodrigo Pacheco. Toda essa pressão para renegociar a dívida dos estados vem do Congresso. Então, a gente se vê numa situação curiosa em que o Lula, que o mercado dizia lá atrás, que não era mais o mesmo do primeiro mandato, pelo menos não na parte econômica, né? Que estava mais parecido com a Dilma, que estava mais à esquerda do que ele costumava estar. Hoje o Lula tem causado muito pouco ruído nesse ponto da economia. Ele tem dado aval para o Haddad, arbitrado em favor do Haddad nas disputas internas. Ele baixou muito a fervura na questão do Banco Central, das críticas ao Roberto Campos Neto. E quem está encampando na prática a ideia do expansionismo fiscal, na verdade, é o Congresso. E esse Congresso que hoje é, inclusive, mais de direita que o Congresso que a gente tinha em 2022, né? Assim, aquela eleição marcou a eleição de um Congresso ainda mais à direita e que se diz mais liberal por ser de direita, né? E composto majoritariamente por empresários. É o mesmo Congresso que agora voltou a falar em pauta bomba, que é uma coisa que a gente não via há 10 anos, desde a época do Eduardo Cunha no governo Dilma. Resgataram esse tipo de ameaça, né? E o Haddad deu uma entrevista para Mônica Bergamo, que eu achei muito esclarecedora, a Mônica Bergamo, colunista da Folha, dizendo que o governo precisa respeitar o orçamento para não incorrer em crime de responsabilidade, mas que o Congresso não. O Congresso não precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu vou ler o trecho do que ele falou. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da República, e chama o vice. Ninguém quer tirar a prerrogativa de ninguém, mas não pode um poder, como o executivo, ficar submetido a regras rígidas e o outro poder, como o parlamento, não. Que é exatamente o que está acontecendo. E com um cenário externo complicado, com inflação nos Estados Unidos, eleições americanas, muita incerteza acontecendo lá fora, fica uma percepção, de certa forma, nessa questão econômica, de que o Haddad tá meio sozinho nesse barco, assim, de tentar fazer o arcabouço fiscal ser crível, né? O mercado já tem essa antipatia natural pelo governo, né? Já não gosta do PT, já não tem aquela boa vontade que havia com Paulo Guedes, né? Então, isso vai minando as coisas, né? Mesmo que, no caso, o Haddad esteja tentando seguir o trilho do que ele se propôs. E um exemplo de como o mercado sacaneia, né, muitas vezes, é o seguinte: eu conversei com alguns economistas que estão, obviamente, acompanhando o tema,
E eles estavam explicando que, na questão dos juros, o mercado está precificando o Brasil no mesmo patamar de março de 2016. Ou seja, o período mais crítico ali da incerteza do impeachment, né? E era uma época em que a inflação estava muito mais alta, assim, a previsão era de caos, né? Você não sabia que governo que ia estar ali no mês seguinte. E é esse país que o mercado está precificando nos juros hoje, sendo que o cenário é completamente diferente. A inflação está abaixo de 4%, prevista para ficar abaixo de 4% nesse ano e no ano que vem. Minimamente, o governo está agindo ali, não vai conseguir cumprir a meta que ele tinha estabelecido no arcabouço, mas pelo menos está revisando a meta para depois não ficar uma coisa muito jogada, né? Então, isso eu acho que dá um pouco a dimensão, assim, dessa relação ainda muito complicada, né, do mercado com os governos do PT. E aí, o que é mais curioso ainda é que você não vê uma crítica pública do mercado ao Congresso hoje, né? Sendo que o Congresso que tem sido o padrinho dessas iniciativas de gasto, né? Sim. O Rodrigo Pacheco, especificamente, é uma figura muito poupada, né? Por jornalistas, por todo mundo. Ele fala desse o Lira jeito acaba sempre levando a culpa, né? Jeito ponderado, de falar manso, de ser sempre para defender as piores coisas, os interesses privados, etc. Como nesse caso, foi muito bem explicado por vocês. Está aí um grande conservador brasileiro que está sendo vendido ou gestado como um grande estadista ou um estadista. Quer ser governador de Minas, né? Futuro governador de Minas Gerais. Muito bem, não tá fácil nem tá difícil, como dizia a Dilma. Vamos para um rápido intervalo e depois, terceiro bloco, nós vamos falar da recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Já voltamos. Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Acho que dá pra dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente, como eu, aliás, que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita pra ser quem a gente é. Era pra ser simples assim. Mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Quando terminar de ouvir o Foro de Teresina, corre lá pro Rádio Novelo Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Muito bem, Ana, vamos começar com você. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos está sendo recriada, ou esse é o empenho do Ministério dos Direitos Humanos para que ela seja recriada, mas a coisa está emperrada ou emperrando na Presidência da República. Recapitula essa história para a gente. Bom, Fernando, fazendo um breve histórico, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, ela foi criada em dezembro de 95 pela Lei 9.140, ainda no governo Fernando Henrique. Logo no primeiro governo Fernando Henrique. Primeiro governo Fernando Henrique. E trabalhou ao longo desses anos todos com o objetivo de identificar os restos mortais que foram encontrados remanescentes ali das pessoas mortas pela ditadura, como os dos guerrilheiros do Araguaia, as ossadas da Vala do Perus e da Vila Formosa em São Paulo, as ossadas que estão no cemitério Ricardo de Albuquerque no Rio, enfim, diversos focos ali de restos que haviam sido detectados com a redemocratização. O Luigi Maza, que os ouvintes do Foro conhecem bem, fez uma reportagem na Piauí sobre como a comissão foi silenciada no governo Bolsonaro. A última vez que a comissão identificou uma ossada foi em 2018, antes de começar o governo Bolsonaro. Depois disso, nunca mais. E aí, no final de 2022, 15 dias antes de acabar o governo, quando Bolsonaro viu que o golpe não ia rolar, ele determinou que a comissão fosse extinta.
Primeiro que a comissão não poderia ser extinta porque ela foi criada por lei. Então, para você extinguir essa comissão, você precisaria revogar essa lei, que não foi revogada. Então, a própria extinção, ela é contestável. Como ela está prevista em lei, e diferentemente da Comissão da Verdade, ela não tem data para acabar, tem uma vigência permanente. Assim, tem muita gente que avalia que ela não precisa nem do aval do presidente para ser recriada, porque ela está prevista em lei. Então, já começa por aí. Mas o governo está sentado em cima dessa história desde a posse, pedindo pareceres para Deus e o mundo, para todos os ministérios, para saber o que eles acham sobre a retomada da comissão. Então, assim, como se ela fosse uma comissão optativa e não uma comissão obrigatória, como é o caso. Foi pedido parecer para o Ministério da Defesa, para o Ministério da Justiça, ainda na época do Flávio Dino. Aí, com a mudança no Ministério da Justiça, o governo voltou a pedir um parecer para o Ricardo Lewandowski, como se o parecer do Dino não valesse mais. E aí, agora, quem está analisando o caso é a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. E nessa análise eles podem solicitar mais informações para o Ministério dos Direitos Humanos. Parece uma enrolação, né? Assim, a Secretaria de Assuntos Jurídicos… Parece só? Pois é. É ingenuidade. Hoje eu estou bastante ingênuo. E essa Secretaria de Assuntos Jurídicos, a função dela, na verdade, é redigir o despacho, enviar para o Lula e para o Lula assinar, né? E essa análise dessa documentação para recriação da comissão começou na segunda-feira dessa semana e não tem prazo para terminar. E diante dessa enrolação, o ministro Silvio Almeida, que já tinha sido tolhido na questão da manifestação em relação aos 60 anos do golpe, tem tentado pressionar a Casa Civil para que ela ande rápido com isso, para que essa comissão seja recriada logo. E segundo uma nota do Lauro Jardim no Globo, essa insistência tem gerado muito ruído lá dentro. A Casa Civil não está satisfeita com a movimentação do Silvio Almeida, está achando que ele está fazendo um barulho público desnecessário sobre o caso. E o presidente Lula, ele está firme no propósito de manter essa hipotética paz com as Forças Armadas, né? E essa comissão não interessa em nada aos militares. Nenhum comandante falou isso abertamente, nenhum comandante falou isso em on. Mas é o que eles dizem nos bastidores, que eles não querem que ela seja recriada. E tem muita gente que atribui essa demora do presidente Lula em autorizar isso e toda essa movimentação entre ministérios completamente desnecessária a uma tentativa dele de apaziguar os ânimos com as Forças Armadas. Agora, o curioso é que quem falou abertamente sobre isso e falou para a coluna da Malu Gaspar no Globo foi o presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camelo. Ele foi convidado a se manifestar e se manifestou publicamente falando que essa comissão é completamente desnecessária. Acho estranhíssimo o presidente do STM se sentir confortável se manifestando sobre isso, né? E eu conversei com vários militantes dessa causa e que têm acompanhado esse assunto. Falei com a Melinha Teles, que foi militante do Partido Comunista do Brasil, presa, torturada e que hoje está super envolvida na causa. Eu sou uma sobrevivente, que não é fácil, né? E para vocês terem uma ideia, todo aquele pessoal que eu militei na imprensa, porque eu militei em outras áreas também, mas na imprensa todos são mortos. Eles vão ser agarrados, sequestrados, levados para os centros de extermínio e vão ser mortos, né? E alguns nem foram sepultados até hoje. Eu busco esses amigos, eram meus amigos, eram as pessoas com as quais eu podia compartilhar algum sentimento, alguma vivência, né? Falei com a Diva Santana, que foi membro, inclusive, da Comissão de Mortos e Desaparecidos lá atrás. E elas me contaram mais ou menos o cronograma dessa pauta no governo Lula. Eles tiveram até hoje uma agenda só com o ministro Silvio Almeida para fazer o pleito da recriação da comissão, enfim, e de outras coisas que eles gostariam que fossem feitas pelo ministério. O Lula não recebeu ainda ninguém desses grupos. Esses grupos foram para Brasília no início do governo fazer um ato lá e pediram para serem recebidos pelo Lula e não foram. E a Melinha, por exemplo, me contou que foi super constrangedor isso porque o presidente Lula recebeu as mães e avós da Praça de Maio e não recebeu as famílias dos mortos e desaparecidos do Brasil, né? Que beleza. Uma coisa que elas me disseram que é um sinal ruim que eu acho que esse governo emite, né? Que se a gente não puder esperar uma atitude contundente de um governo progressista em relação a isso, de quem que a gente vai esperar? Então, se até o governo progressista está tendo dificuldade em fazer isso, dada a conjuntura, imagina de um governo não progressista, né? Então, é desalentador, digamos, né? E aí, só concluindo, queria recuperar de novo a reportagem que eu falei do Luigi Maza no início,
que ele entrevista várias pessoas e mostra como essas ossadas estão sendo deterioradas com o tempo, e com o tempo está ficando cada vez mais difícil essa identificação. São muitas décadas, né, que elas estão ali. Nem toda a forma de conservação é adequada, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Então, por exemplo, no caso do Araguaia, segundo a reportagem, é um dos mais delicados, assim, nessa questão da identificação, da dificuldade para identificar. É um cenário desolador, porque é o mínimo de decência que o país deveria ter, não só de respeito às famílias envolvidas, que a dor das famílias, mas de decência com a memória histórica do país, né? O mínimo. Nem você falou medida contundente do Lula, eu acho que ele não toma nem contundente nem medida frouxa, ele está sendo frouxo. Inclusive, eu ia elogiar como a Ana Clara dá os créditos todos para o Lauro Jardim, para Malu Gaspar, que a Ana Clara é particularmente zelosa, bom hábito, que não é um hábito da imprensa brasileira. Pelo contrário, é uma exceção. Quantas vezes a gente vê coisas que saiu aqui no Foro, ou saiu na Piauí, etc., que não são mencionadas? Realmente, esse é um capítulo também vergonhoso. É um aspecto bastante problemático da nossa imprensa. Não reconhecer, não dar créditos. Inspirem-se no exemplo de Ana Clara Costa. Celso Rocha de Barros. Eu me empolguei aqui. Bora, Fernando. Fez muito bem. Correta a empolgação. Diga lá. Bom, então, é isso mesmo que vocês disseram. Eu acho absolutamente chocante que esse assunto seja sequer controverso. É bom lembrar, a gente não está falando aqui de punir os torturadores, o que devia ter feito, mas não fizemos. A gente não está falando de condenar ninguém. A gente está falando de dar uma satisfação para famílias que perderam entes queridos para a repressão do Estado. Para vocês terem ideia do quão pouco radical essa reivindicação é, o Estado de São Paulo defendeu essa ideia em editorial de 17 de março último. O jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo. Pois é, os famosos editoriais do Estadão, que não são exatamente assim, né, sei lá, o Foro de São Paulo, eles defenderam. Eles botaram aqui: a reabertura da comissão é um dever do presidente Lula, negativa do governo de abrir caminho para a responsabilização do Estado pela contumaz violação de direitos humanos cometida por seus agentes durante o regime militar. Isso aqui num editorial que estava elogiando o Lula por não ter feito lá aqueles eventos de crítica ao golpe de 64, entendeu? Então, assim, o cara que é a favor de não fazer a crítica ao regime de 64 reconhece que a comissão de desaparecidos tem que ser feita, entendeu? Porque, como você disse, é o mínimo dos mínimos, né? Assim, inclusive é bom que se diga, a essa altura, boa parte dessa questão é um pouco simbólica, porque, como disse a Ana, eu conversei com gente que trabalhou com isso, e conforme vai passando o tempo, e a gente perdeu 4 anos com o governo Bolsonaro, vai ficando mais difícil a identificação. A gente está falando de coisas que aconteceram há 50 anos, né? Aconteceram há 50 anos, as ossadas foram obviamente achadas em situação muito precária e nem sempre foram bem estocadas lá, sei lá. E vai ficando mais difícil mesmo, tecnicamente, você descobrir de quem é aquilo. Fora o fato de que, enfim, como é que você vai recolher prova testemunhal se você vai deixando passar o tempo, certo? Assim, as pessoas que deveriam depor para explicar o que aconteceu com essas pessoas, a maior parte já morreu. E quanto mais você atrasar, maior a possibilidade de não ter mais ninguém. Então, enfim, é uma enorme indecência, né? Assim, não interessa nem qual é a sua postura sobre a guerrilha, mas essas pessoas, quando sofreram essas violências, já estavam presas, entendeu? Já estavam sob responsabilidade do Estado brasileiro. Quando elas sofreram essas violências, elas já estavam desarmadas. Então, assim, o Estado fez isso com elas e agora não é nem capaz de explicar para as famílias onde o Estado as enterrou, entendeu? Para elas terem um mínimo de possibilidade de realizar rituais fúnebres, de realizar o que qualquer pessoa gostaria de fazer com seus entes queridos. E a verdade, Celso, justiça seja feita, o Fernando Henrique fez muito mais do que o Lula nesse capítulo. Sem dúvida nenhuma. O Fernando Henrique fez bonito nesse caso, e a Dilma também. Falei mal dela no primeiro bloco, mas nessa questão ela foi absolutamente exemplar. Assim, ninguém fez tanto exatamente. Exato. Exatamente. O Lula você falou, é uma indecência. Eu ia chamar de acomodação vergonhosa, mas é pior do que uma acomodação vergonhosa com os militares. É uma capitulação inaceitável. Só para explicar um pouco o que eu falei no início, que eu acho que tem a ver com isso, quando os militantes dessa causa não foram recebidos pelo Lula, no início do ano passado, o que o Palácio do Planalto alegou é que não havia sido marcado nada. Eles foram para um ato em Brasília e o Lula não recebeu, porque não tinha agenda, não tinha marcado na agenda. Só que de lá para cá, vários grupos tentaram marcar essa agenda e não conseguiram até agora. Nenhum. Bom, a gente espera ainda que isso possa ter um desfecho menos lamentável, né? Menos vergonhoso do que a coisa está parecendo que vai ser. Nossa solidariedade é empenhada ao ministro Silvio Almeida. Há alguns programas atrás, a gente falou da Tabata Amaral e eu disse que ela tinha um problema que o Haddad teve no passado, que é ser obviamente presidenciável. Então você já sabe que essa pessoa daqui a alguns anos tem potencial de ser presidenciável. Então ela já começa a apanhar agora como presidenciável.
Eu tenho medo que isso aconteça com o Silvio Almeida. É muito bem observado, muito bem observado. Bom, com essa reflexão do Celso, a gente vai encerrando o terceiro bloco. Vocês mastiguem essa reflexão do Celso. Vamos direto, então, para o momento Kinder Ovo. Kinder Ovo, que quem acertou foi o Celso. O último fui eu. Vamos, então, para o Kinder Ovo. Todo mundo com cotonete na orelha. Pode soltar aí, Mari. Senadores brasileiros eram da melhor qualidade. Todos eles. Ives Gandra? Aliás, o Pedro II, certa vez, disse que se não fosse imperador... Eu vou ficar com muita raiva. Eu sei quem é. Assim, essa voz me é familiar demais. Vai mais uma. Não é Delfim Neto? Não. Senadores brasileiros eram da melhor qualidade. Todos eles. Aliás, o Pedro II, certa vez, disse... Essa parece que vai ser um vexame homérico. É um desses caras aí... Não é o Cacá Diegues, né? Não. Essa foi difícil. Não ia adivinhar nunca. Quem? Fala, ó, o que diz a Mari aqui. É o ex-ministro, ex-senador, ex-deputado federal e ex-governador do Maranhão, Edson Lobão. Edson do Lobão. MDB. Entrevista Eu sabia que era um desses caras... Não ia adivinhar nunca. Da Nova República, assim, que sempre estão por aí. Ex e ex-governador. Se Dom Pedro II quisesse, eu acho que ele podia renunciar e virar senador. Bom, então depois deste momento Lobão em pele de carneiro, em que a Mari aprontou para nós, vamos para o Correio Elegante. Este sim é um momento em que não há erro. E lembrando vocês, quem quiser participar pode mandar mensagem em texto ou em áudio pelas redes sociais da Piauí ou pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí.com.br. Eu vou começar então pelo e-mail que escreveu o Nicola Sultanum, com N-U-M no final, de Recife. Após a alusão aos bolcheviques, feita pelo sempre brilhante Celso, e o merchan de Ana Clara sobre o seu perfil do Alicâmel, foi uma aula sobre o nosso jornalismo, me deparei com a seguinte fala do nosso querido e genial MC Fernando. Sérgio Moro, o nosso Lênin. Ri alto e criei coragem para escrever para vocês, para agradecer a toda a equipe do Foro por terem tido paciência e coragem de voltar com um time de altíssimo nível, já que se tornou minha formação preferida. Minhas sextas-feiras não eram as mesmas sem vocês. Vida longa ao Foro e um beijo para minha companheira Mariana Moura, que me ligou em vocês. A Mariana Moura que ligou o Nicola. Abraço do seu ouvinte e admirador. Muito obrigado, Nicola. Abraço para você e Sérgio Moro, nosso Lênin. A Elaine Fonseca escreveu: o Foro joga luz no bom jornalismo, nos debates com escuta, nas pautas bem apuradas e nas críticas necessárias aos governos, quaisquer que sejam eles. Um viva aos novos integrantes que, com muita competência e carisma, honraram seus antecessores, e um abraço muito fraterno ao querido Fernando, que, com muito amor ao jornalismo e excelência profissional, nos entrega sempre boas risadas durante o Kinder Ovo. Forte abraço a todos, em especial a equipe que trabalha nos bastidores fazendo o programa acontecer. Elaine, muito obrigada pelo salve. Muito obrigado, Elaine. Minha missão é rir. Minha missão é rir bonito aqui. É fácil. O Caleb Salomão mandou um textão que a Mari disse ter editado um pouquinho para caber aqui. Vocês são os responsáveis pela estabilização cognitivo-emocional da minha família, composta por mim, meu filho, o Theo, e nosso gato, o Paco. Theo tem 22 anos e cresceu vendo e lendo a Piauí. Pô, garoto, hein? Posso dizer que ele aperfeiçoou leitura, redação e interpretação de texto com os textos que nos chegavam mensalmente. Depois de um tempo, ele se abeirou do Foro e passou a interagir comigo sobre determinados assuntos já tratados. Ria muito com algumas quase presepadas do Kinder Ovo e via sensibilidade na escolha das mensagens do Correio Elegante. Aí veio a suspensão temporária e gastei tubos de passiflora incarnata para estabilizar as coisas aqui em casa. Pô, preciso tentar isso aí. Mas, como dizem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Foro voltou e, com ele, a tão necessária regulação emocional pelo intelecto e a confirmação de que toda aquela inspiração valeu a pena. Em 2023, Theo terminou sua graduação em Oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo e, por influência direta de vocês, decidiu cursar jornalismo. Hoje é um calouro na ECA da USP, perseguindo um sonho que vocês alimentam toda semana com uma nova bancada excepcionalmente competente e sensível. Parabéns pelo trio, Fernando, Ana e Celso.
O combate aos abismos éticos do jornalismo precisa de profissionais como vocês, que inspiram meu filho e também milhares de outras pessoas que procuram informação de qualidade encapsulada de modo inteligente e agradável. Saudações forenses. Caramba, Caleb, valeu mesmo. Deixa aqui meu abraço pro Theo. Boa sorte pra você, Theo. Se achar que a gente tá falando besteira, xinga a gente no Twitter. Isso aí. E boa sorte pro gato Paco também. O Muito Theo é legal. cabeçudo, passou na ECA, assim, de Pô, cara, ele ia, saindo aparentemente, ele Theo, ia Piauí seguinte, quando era Theo, se você- adolescente. Que é isso, gente? Se você tomar a duvidosa decisão de ir para o jornalismo, não vai jogar fora o que você aprendeu na faculdade de oceanografia, seja jornalista de ciência, que é uma área nobre do jornalismo, como mostrou o nosso querido Bernardo Esteves na semana passada. Aproveite o que você aprendeu na faculdade de Já oceanografia. tá acostumado a explorar as profundezas, assim. Exato. As profundezas do lamaçal brasileiro, cuidamos nós. Você cuida das profundezas dos oceanos, tá bom. É isso? Acabamos assim, então, de forma bacana. A gente encerra o Foro de Teresina por aqui. O Foro é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Tiago Picado. A identificação visual é da Amanda Lopes. A finalização e a mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues são também os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa foi gravado no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro, e aqui na minha choupana paulistana. Eu me despeço então dos meus amigos, Ana Clara Costa. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Até a próxima. E Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Semana que vem estamos aí. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.